Paz do Senhor, irmãos e irmãs. Que a palavra de Deus seja viva em nossos corações neste momento de reflexão e aprendizado. Hoje, nosso devocional será baseado no capítulo 6 de Gálatas, com ênfase no versículo 1, onde Paulo nos instrui sobre como devemos lidar com aqueles que caem em pecado. O texto nos chama à responsabilidade de viver uma vida guiada pelo Espírito e em amor ao próximo. Vamos começar lendo o texto base. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós, que sois espirituais, corrigi-lo com espírito de mansidão, e guarda-te para que não sejas também tentado. Gálatas 6, verso 1. Nosso objetivo hoje é explorar o capítulo inteiro, entendendo suas advertências, seus pontos-chaves, e destacando as bênçãos e promessas para nossas vidas. Compartilhe essa mensagem com quem precisa de consolo e restauração. Vamos juntos! A carta aos Gálatas foi escrita pelo apóstolo Paulo, por volta de 49 a 55 d.C., direcionada às igrejas da Galácia, região que hoje faz parte da Turquia. O propósito principal de Paulo era corrigir os cristãos que estavam sendo influenciados por falsos mestres, judaizantes, que ensinavam que a salvação dependia da observância da lei mosaica, além da fé em Cristo. No capítulo 6, Paulo encerra sua carta com orientações práticas sobre como viver uma vida cristã, enfatizando o papel da comunidade, o amor ao próximo, e o compromisso com a obra de Deus. Vejamos alguns pontos do capítulo. Primeiro, restauração com mansidão. Gálatas 6, versos 1 e 2. Paulo começa dizendo: Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós, que sois espirituais, corrigi-lo com espírito de mansidão, e guarda-te para que não sejas também tentado. Gálatas 6, verso 1. Ele nos ensina que, quando um irmão em Cristo cai em pecado, nossa responsabilidade é restaurá-lo com amor e mansidão. Não é uma tarefa de julgamento ou condenação, mas de cuidado espiritual. O objetivo é resgatar o pecador, não feri-lo ainda mais. O versículo seguinte complementa: levai as cargas uns dos outros, e assim, cumprireis a lei de Cristo. Gálatas 6, verso 2. Restaurar um irmão é parte de levar sua carga, e isso reflete a lei de Cristo, que é o amor. João 13, verso 34. Assim, somos chamados a demonstrar empatia e suporte mútuo. Segundo ponto, advertência contra a soberba. Gálatas 6, versos 3 até 5. Paulo continua: porque, se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Gálatas 6, verso 3. Aqui, ele alerta sobre o perigo do orgulho. Às vezes, ao corrigirmos os outros, podemos ser tentados a nos sentir superiores. Paulo nos lembra de examinar nossas próprias vidas antes de apontarmos os erros dos outros, pois cada um dará contas de si mesmo a Deus. Terceira parte, a lei da semeadura e ceifa. Gálatas 6, versos 6 até 10. Paulo introduz o princípio espiritual da semeadura e colheita. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Gálatas 6, verso 7. Ele explica que quem semeia na carne, vive segundo os desejos pecaminosos, colherá corrupção, mas quem semeia no Espírito colherá a vida eterna. Gálatas 6, verso 8. Além disso, Paulo nos encoraja a não desanimarmos no trabalho para o Senhor. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Gálatas 6, verso 9. Isso nos ensina que o bem que fazemos, mesmo quando não é reconhecido imediatamente, será recompensado por Deus no tempo certo. Quarta parte, glória apenas na cruz. Gálatas 6, versos 11 até 18. Paulo encerra a carta reafirmando que nossa salvação não depende da lei, mas da cruz de Cristo. Mais longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. Gálatas 6, verso 14. Ele destaca que o que importa não é a circuncisão ou qualquer outro ritual externo, mas ser uma nova criatura em Cristo. Vejamos agora 4 pontos positivos, ou 4 promessas nesse texto. Primeiro, restaurar com mansidão reflete o caráter de Cristo. Jesus é nosso maior exemplo de mansidão e restauração. Quando a mulher adúltera foi trazida a ele, em vez de condená-la, ele disse: Nem eu te condeno, vai-te, não peques mais. João 8, verso 11.
Restaurar com mansidão significa agir com compaixão, ajudando o irmão a se levantar sem julgá-lo, refletindo o amor e a graça de Deus. Segundo, levar as cargas uns dos outros promove unidade. Carregar as cargas uns dos outros nos torna mais unidos como o corpo de Cristo. Como Romanos 12, verso 15 nos ensina: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Essa atitude não apenas fortalece a comunhão entre os crentes, mas também testemunha ao mundo o amor de Cristo que habita em nós. Terceiro, a colheita é garantida para quem semeia no Espírito. A promessa de que colheremos o que semeamos é uma motivação para vivermos em santidade e fazermos o bem. Semeando no Espírito, somos enriquecidos com frutos espirituais, como paz, alegria e amor, e, no final, receberemos a vida eterna. Como Jesus disse: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Mateus 5, verso 8. Isso nos encoraja a sermos consistentes em nossa vida cristã. Quarto, a cruz é a nossa única fonte de glória. Gloriar-se na cruz significa reconhecer que tudo o que temos e somos vem de Jesus. Ele nos redimiu e nos deu uma nova identidade como filhos de Deus. Isso nos liberta de buscar aprovação humana ou confiança em obras externas. Como Efésios 2, versos 8 e 9 declara: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Essa verdade deve nos encher de gratidão e nos levar a viver para a glória de Deus. Amados, Gálatas 6 nos ensina a viver como comunidade cristã, restaurando os caídos com mansidão, carregando as cargas uns dos outros, e semeando no Espírito. Nossa glória não está em nossas obras, mas na cruz de Cristo, que nos transforma em novas criaturas. Se você tem sentido o peso de cair em pecado, lembre-se de que Jesus é o restaurador. Ele te chama para voltar aos braços dele. E, se você conhece alguém que está longe, ore e seja um instrumento de restauração. Deus abençoe, amamos vocês!